TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Bom dia, amigo telespectador. Meu nome é Alexandre Moll. Estou aqui hoje para levar até você, até a sua casa, o programa Espírita Nova Era, que leva a filosofia espírita até você e até o seu lar. Hoje, com muita alegria, nós vamos entrevistar o nosso companheiro Vicente Cardoso, um dedicado estudioso do Espiritismo. Bom dia, Vicente. Bom dia, Alexandre. Seja bem-vindo ao nosso programa. Agradeço desde já, é um prazer muito grande estar de novo no programa Nova Era, para tratarmos de assuntos pertinentes realmente a esse momento em que todos nós estamos vivendo. Então, é uma alegria muito grande para mim. Alegria toda nossa. Hoje, caros amigos, nós temos um tema bastante, digamos, palpitante, que é tratar das curas espirituais. Até que ponto essas curas realmente existem? Até que ponto os espíritos podem interferir na saúde das pessoas, na saúde física e na saúde espiritual? Primeira pergunta dessa manhã, Vicente, é exatamente isso. Como o Espiritismo interpreta as chamadas curas espirituais? Bom, nessa pergunta com relação às curas físicas e espirituais, há que destacar que o papel das curas físicas, que é aquela do corpo físico, é papel da medicina, é papel dos médicos, é papel dos técnicos que estudaram durante vários anos para conhecer realmente o corpo físico e tratar da sua condição de saúde. A questão das curas espirituais, Alexandre, diz respeito à própria criatura, porque ninguém cura ninguém, é a gente mesmo que se cura. Os requisitos básicos para a nossa saúde estão em nós mesmos. A Organização Mundial de Saúde coloca que a ausência de doença não caracteriza a saúde. Isso quer dizer que a saúde é um estado, digamos assim, regular de funções orgânicas, que depende de um bem-estar psicológico, de um equilíbrio orgânico e de uma satisfação econômica. Esse bem-estar psicológico é justamente o estado de mente sã, da mente são, quer dizer, de bons pensamentos, de uma mente equilibrada mais elevadamente. A questão do equilíbrio orgânico depende das funções pelas quais, no dia a dia, nós temos uma alimentação regular, nós temos uma vida pautada em cima de uma disciplina, começando pela boca, não tendo hábitos, nem vício de bebidas alcoólicas, nem cigarro, nem drogas e nem o excesso de alimentação. E a questão da satisfação econômica é importante e perigoso também, que existe em nós. Claro. Para que nós tenhamos realmente a aquisição dos valores materiais para a manutenção desse corpo. Então, a questão da saúde física não diz respeito à espiritualidade e nem ao trabalho dos centros espíritas. Diz respeito aos médicos, cabe a eles, porque Deus permitiu que a medicina pudesse chegar a um nível de entendimento de como cuidar realmente das disfunções orgânicas. Então, esse é o papel da medicina. Emmanuel, no livro Consolador, ele define que a medicina desempenha um papel muito importante, de que o médico é um verdadeiro missionário na acepção da palavra, no que diz respeito à saúde pública. Então, o médico é alguém que estuda, que se prepara para cuidar da saúde física. Pois não. Quer dizer, então, podemos entender assim que a origem, a causa da saúde ou da doença está no próprio espírito. Está em nós mesmos. E o efeito cabe, evidentemente, à medicina humana tratá-la. Tratar a parte física. A parte física. O corpo físico. E o corpo espiritual, que nós mesmos, cabe a nós mesmos buscarmos essa linha de equilíbrio elevado, com isso,
com a gente mesmo, com as leis divinas. Sim. Porque saúde, nada mais do que um estabelecimento nosso, é uma relação de harmonia com as leis naturais, as leis que Deus criou para regular toda a harmonia do universo. Entendi. Estando nós em harmonia com essas leis, é o estado de saúde. Vicente, sendo assim, por que nós vamos ver passagens evangélicas, né, onde sugere que Jesus curou pessoas, curou corpos físicos? Como você interpreta isso, então? Bom, na verdade, Jesus não curou ninguém. Ah, é? Ninguém. Jesus levou as pessoas a encontrar a própria cura. A própria cura. Ele incentivou... Incentivou, ele despertou. Sim. Quantas vezes Jesus dirigiu as pessoas na segunda pessoa? A tua fé te curou. Né? Ele foi, digamos, um motivador. Um motivador, um despertador de que a pessoa pudesse perceber de que os recursos medicamentosos definitivos estavam nele mesmo. Emmanuel, na pergunta 96 do livro Consolador, foi formulado a ele a seguinte pergunta: as doenças, digamos assim, elas têm ascendentes espirituais? Ele colocou que sim, que as enfermidades, ela pertence ao nosso aparelho psíquico e que é em nós mesmos que reside a fonte primária e definitiva de todos os recursos medicamentosos. Então, quer dizer que as doenças é uma patologia pelo qual a medicina classifica que tem origem na mente. Então, distinguiu enfermidade de doenças. Enfermidade é um conjunto de um distúrbio do aparelho psíquico, enquanto as doenças é justamente a retratação desses distúrbios mentais. É a somatização dessa enfermidade. É a somatização dessa enfermidade, digamos assim, a nível mental. Porque Mateus, no capítulo 8, versículo 17, colocou: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então, quer dizer, Jesus, percebendo que toda a humanidade estava enferma, ele veio em pessoa nos trazer o lenitivo, nos trazer realmente a medicação definitiva. E quando ele partiu daqui, ele tinha certeza de que se a humanidade vivenciasse os seus preceitos, os preceitos do Evangelho, todas as doenças estariam erradicadas. Entendi. É onde eu gostaria de chegar, Vicente. Quer dizer, então, que Jesus teve um papel muito mais pedagógico, educativo, do que corretivo. Isso. Essa visão de Jesus Salvador, aquele que vai tirar as nossas dores e e amenizar o nosso sofrimento, ele tem uma outra perspectiva dentro da doutrina espírita. A doutrina vê o seguinte: o sofrimento é uma opção. A dor é uma contingência do processo existencial. O animal sente dor. Sim. Certo? Nós sentimos dor, mas nós temos a dor realidade, segundo Emmanuel, na questão 239 do seu livro Consolador, que é aquela dor da qual é a dor da alma, é a dor do espírito. Enquanto a dor do corpo físico, ela tem, assim, ela pode ser amenizada, ela pode ser combatida através de anestésicos. E a dor moral, que é aquela dor da alma, que carrega consigo, além do túmulo, essa só o próprio pode erradicar com o quê? Pelos efeitos se remonta à causa. Sim. Então, é em nós mesmos, Alexandre, é que reside a fonte primária e definitiva da cura de todos os nossos males. Porque o sofrimento sendo uma opção, nós escolhemos, então, o sofrimento. Entendi. Então, basta nós trabalharmos na causa, buscarmos na causa, eliminando, então, os efeitos na causa. Por isso que está em nós mesmos a cura. Os recursos. Os recursos. Vicente, isso também não exime, digamos assim, os espíritos amigos, os protetores espirituais, de nos assistirem nos momentos de enfermidade. Sim. Quer dizer que a pessoa que está doente fisicamente, internada no hospital, sob um tratamento rigoroso, ela também está assistida do ponto de vista espiritual? Certamente. Dentro da pauta do merecimento de cada um de nós, Deus, como é providencial, misericordioso, bondoso, justo, bom, Deus permite que espíritos e mais espíritos estão aí, a carta de quê? De atender as pessoas que, através da atitude da oração, suplicam a Deus a melhoria de si mesmo. E esses espíritos vêm, em merecimento da pessoa, atendê-lo a nível espiritual, a nível de perispírito. Vicente, quais seriam os recursos que a espiritualidade usaria para tentar ajudar o enfermo? O atendimento através do passe.
o passe espiritual. Olha que interessante, quer dizer que nós temos o passe a nível físico, aplicado pelos passistas humanos, e temos também os passes, digamos, aplicados pela espiritualidade. Temos. Na casa espírita, nós temos o passe como um recurso alternativo. Sim. Porque o passe não cura o mal de ninguém. Sim. O passe é um recurso alternativo para poder amenizar, deixando a criatura que ela mesma busque, através da causa, sanar os efeitos. Se o passe é um recurso alternativo, quer dizer que a casa espírita tem ele como um modo de tratar as pessoas, mas deixando as pessoas entregues a si mesmo à busca dessa cura por si mesmo. Por isso que o passe é um recurso alternativo. Ele não resolve de forma definitiva. É tanto que as pessoas tomam passe. O passe aplicado nas casas espíritas, ele não cura, efetivamente ele não cura. Ele ameniza os efeitos ali, naquele momento ali, a causa permanece. Porque o passe, ele não trata na causa. Digamos que seja um medicamento a nível espiritual. Agora, aplicado no sistema físico da criatura. Isso. Existe o passe semi-espiritual, pelo qual os espíritos do mundo espiritual vêm, juntamente com os médiuns passistas, somar as duas energias fisiológica do médium e as psíquicas, que é do amigo espiritual. Essa junção desses dois naturezas de fluidos é proporcionada ao paciente para amenizar os efeitos. Entendi. Enquanto a causa permanece. Então quer dizer que quando a criatura vai a um centro espírita receber um passe, muito provavelmente ele está recebendo um passe a nível espiritual e físico. Entre o espírito e o médium passista. Que é o magnetismo animal do médium passista e o magnetismo espiritual. Agora, se a criatura está, por exemplo, num hospital internada e ela tem merecimentos, como você disse, né? Esse tratamento espiritual, essa assistência espiritual de um eventual espírito desencarnado é feito a nível puramente espiritual. Então, independente dos através de passes também. Passes espirituais. Se os espíritos precisarem de um fluido magnético humano, ele vai até os trabalhadores do próprio hospital, os enfermeiros, os médicos. Mesmo que ele não saiba. Mesmo que ele não saiba. Ele retira deles. Ele pode ir na natureza retirar dos animais. Ele pode ir nas plantas, retirar das plantas esses recursos e levar até o paciente, independentemente do paciente poder saber se ele espírita ou não. O atendimento ele é incondicional. Os espíritos atendem a todos aqueles que necessitam e merecem, independente da sua súplica. Mas devemos sim pedir a Deus, no caso, estando no hospital, rogarmos a Deus um auxílio espiritual. E virão ao nosso socorro muitos e muitos espíritos nos atender. Bom, voltando à primeira pergunta. Esses espíritos, então, pelo que eu entendi, eles não podem curar diretamente. Não podem curar. Minimizar o sofrimento da doença em questão. Deixando que o próprio busque na causa, trabalhar na causa, que os efeitos serão outros. Então, por isso, é comum a gente falar que nós devemos redimir-nos. Redimir é você aceitar que você mesmo está elegendo para você a dor e o sofrimento. Então podemos dizer que a doença é um mecanismo, é uma terapia de reequilíbrio da criatura, de reaprendizado. Não seria uma terapia, seria um reaprendizado. Um reaprendizado. Porque através das enfermidades, você aprende a buscar a saúde, certo? A buscar esse equilíbrio psicológico e orgânico. Refletir sobre as suas posturas, como isso tem se comportado, o porquê daquela doença, é nesse sentido. Por isso que a dor desperta, ela colima a nós, o nosso despertar para as causas transcendentes do nosso caráter mórbido. Diz Emmanuel que há males da alma tão persistentes que reclamam várias reencarnações sucessivas com o mesmo grau de intensidade, nos processos regeneradores que começa na mente, no perispírito, no corpo físico. Que está em nossas mãos a própria cura. A cura nunca esteve fora de nós. Por isso que o médico lá, atendendo, socorrendo nós no campo físico, ele faz o papel também de nos levar também essa autoconfiança que estabelece entre o médico e o paciente e o médico. Pela essa lógica, então, Vicente, podemos entender que os médicos também estão sob a assistência do plano espiritual? Estão.
Diz Emmanuel que os médicos têm uma função maravilhosa, porque os médicos são pessoas que representam... Mesmo sem saberem. Mesmo sem saber. Eles são instrumentos também da espiritualidade. Quantos médicos é muito bem assistido lá no hospital, numa cirurgia, num atendimento clínico a um paciente. Eles são muito bem assistidos espiritualmente quando eles estão de posse de um trabalho sério, honesto. Diz Emmanuel, quando esse médico está imbuído do espírito de quê? De caridade, de amor ao próximo. Eu estou até lembrando, Vicente, um comentário do André Luiz nesse sentido, que ele diz assim: se os médicos orassem, o tanto que facilitaria o trabalho do mundo espiritual. É nesse sentido que você está falando. Uma questão de sintonia. Sintonia. Né, com o plano e esse orar, diz André Luiz, na verdade não é a reza, é a atitude. É o estar fazendo dia a dia, hora a hora. É aquele médico que você vê nele uma pessoa muito mais afetuosa do que um simples atendente ao paciente. São os chamados médicos humanistas, né? Humanistas. Que colocam a causa humana acima da causa monetária, digamos assim. Isso mesmo. Ele não coloca a questão econômico-monetária acima. Pelo contrário, ele coloca a questão do sentimento acima. Sim. A consequência econômica financeira, ela está aí acontecendo ou não. Naturalmente. Não podemos deixar de esquecer disso, né, Vicente? Porque os médicos também, obviamente, estudaram para isso. Isso. Né? E tem todo o direito de cobrar monetariamente. Porque pagou. Sim. Já os médios, no caso, não têm o direito de cobrar. Porque o que eles repassam não somente deles, repassam também aquilo que é proporcionado pelo mentor dele, pelo seu assistente espiritual. Por isso que o que vem dos espíritos não pode ser cobrado. Tem que ser feito um trabalho voluntário, totalmente gratuito. Aliás, no trabalho no centro de espírito, Alexandre, não há nenhum tipo de pagamento. De cobrança, de maneira nenhuma. É todo um trabalho voluntário, gratuito, em que nós atendemos todos que batem a porta do centro espírita. Entendi. Eles chegam ali, a casa espírita, na verdade, ela não tem a pretensão de curar ninguém, mas tem a pretensão de poder receber e proporcionar à pessoa a condição de se reencontrar consigo mesmo, buscando a própria cura. A casa espírita tem um papel importante, a educação. O despertar da criatura para a sua iluminação interior. Talvez seja por isso, Vicente, que a gente vê uma metodologia interessante nas casas espíritas, que primeiro você tem uma palestra educativa, né, trazendo os princípios da doutrina espírita através dos conhecimentos de Allan Kardec e da missão, da lição moral do Evangelho de Jesus, e depois sim a criatura é levada, se quiser, a tomar um passe. Isso. Então, digamos que já é um preparo. Primeiro a mente, o espírito, o intelecto e depois a chamada busca da cura espiritual. É aquilo que Jesus coloca. Está lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vinde a mim, todos vós que sofreis e estáis cansados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Aí encontrarei o quê? Refresco, quer dizer, encontrarei repouso para as vossas almas. Quando ele coloca, tomai sobre vós o meu jugo, o jugo quer dizer a observância da lei. É o conhecimento das leis divinas, é a obediência a essas leis divinas, que coloca unicamente a condição do amor. A condição do amor. E nessa condição da vivência do amor, a gente passa a perceber que Jesus colocou que se você observa as leis divinas, vivenciam elas, redimindo-se e ressignificando as suas atitudes, que chamamos de resignação, quer dizer, ressignificar as nossas atitudes, esse é o papel da doutrina espírita, nos instruir acerca da nossa resignação, em que nós possamos aprender com essa pedagogia da doutrina espírita como viver bem, como viver em harmonia com as leis divinas. Então, a doutrina espírita, digamos que ela não promete a cura. Não promete absolutamente a cura de ninguém. Aliás, ela não promete curas espetaculares, ela não oferece, ela nos leva ao entendimento de que, através da nossa educação, da nossa reeducação, nós encontramos a nossa cura, a cura definitiva, que é justamente o equilíbrio com as leis divinas. Então, na casa espírita, Alexandre, não tem nenhuma proposta de induzir a quem quer que seja, que deixa conosco que nós vamos te curar.
Não promete ninguém essa cura, tá? Deixa as pessoas livres o entendimento, a compreensão. Respeitando todo o tratamento médico que Todo a médico, a gente orienta, tem que procurar o médico, o psiquiatra, o psicólogo, enfim, o terapeuta, buscar os recursos do plano físico, do mundo corporal. E os recursos espirituais, eles entrariam, então, como um complemento a um tratamento que a criatura estaria recebendo. Isso mesmo. Por isso que nós orientamos que, concomitantemente ao atendimento médico, hospitalar, o atendimento espiritual na casa espírita, a orientação ali, o acolhimento fraterno, o estudo nos grupos de estudo, nas palestras para o entendimento. Então eles não são incompatíveis, um não atrapalha o outro, pelo contrário, se complementam. Não atrapalha. Um deve estar com o outro, tratando o corpo físico pela medicina, né? E tratando o corpo espiritual, a nossa mente, por nós mesmos. E assim, não ficar na expectativa que os espíritos venham resolver tudo para nós. Não, absolutamente. Vicente, nós vimos no dia a dia bastante comentários sobre as chamadas cirurgias espirituais, né? E temos vários casos, inclusive aqui no interior de Goiás, um conhecido médium, né? Temos sim. Da Abadiana. De Abadiana, e que levam multidões de pessoas. Qual que é a sua opinião sobre essa questão das cirurgias espirituais? Elas existem realmente? Elas podem realmente curar? Como é demonstrado por aí, não. A doutrina espírita não endossa essas práticas esdrúxulas, essas práticas que não pertencem à doutrina, à cura do corpo físico. O que nós vemos ali é um atendimento muito mais físico, quando eles fazem cortes, certo? Eles tomam de instrumentos que estão higienizados. Inclusive, que é uma prática ilegal, eu acredito. Totalmente ilegal, de acordo com o Código Penal, no artigo 282, 83, 84, Código Penal. Sim. É uma contravenção penal. Agora, a doutrina espírita, ela não coaduna com essas práticas. Certo? A questão da cirurgia espiritual, ela está a nível espiritual. Se alguém precisar de um atendimento a nível de perispírito, quem fará isso não é o médico aqui e não é a casa espírita, os médios. Será a espiritualidade que tem a visão do perispírito, o diagnóstico e o atendimento naquelas partes do perispírito onde fará realmente as cirurgias, mas a nível espiritual. Na casa espírita, absolutamente que não. Não é proposta espírita fazer na casa espírita cirurgias espirituais. Se elas tiver que acontecer, virá por parte da espiritualidade benfeitora. Mas precisa do paciente estar no local apropriado? Ou não precisa. Não precisa? Não precisa, porque a espiritualidade pode ir lá no hospital, pode ir lá no reduto doméstico, pode estar lá, aonde quer que a pessoa se encontre enferma, doente, ir lá e operacionalizar aquilo que for conveniente dentro da pauta do merecimento dela. Então, vejamos nós que as cirurgias espirituais não é uma proposta espírita. A proposta espírita, no momento, é somente o passe magnético. Espiritual, o semi-espiritual. Sem toques de mão. Sem toques de mão, sem cortes, sem qualquer promessa de cura. A gente não promete cura de ninguém, tá? Se alguém está prometendo aí e fazendo cirurgias, não está de acordo com a doutrina. Porque a doutrina não coaduna com essas práticas. Ela deixa, então, livre em que cada um, na pauta do seu merecimento, é atendido pela espiritualidade benfeitora. Essas correntes, podemos dizer que, na verdade, não são correntes espíritas, mas espiritualistas, na verdade. Espiritualistas. Lá da Abadiana, não é aquilo, não é espírita, não. Vai com todo respeito a eles, não é proposta espírita. Isso é importante nós deixarmos claros, né, para o telespectador, né, Vicente? Porque, infelizmente, há muita falta de informação. Nesse sentido. Há muitos centros espíritas mal informados, mal esclarecidos. Há muitas práticas que são introduzidas no movimento espírita que não são práticos espíritas. Nós não concordamos com essas práticas. Precisamos estudar mais a doutrina espírita, Alexandre. Sim, com certeza. Vicente, uma vez a espiritualidade detectando a origem já no perispírito e já, porém, somatizada no corpo físico e precisando dos recursos médicos nesse sentido, ela pode intuir, então, o médico a agir em determinado local. Isso acontece normalmente. Quase que frequentemente. Isso. A hora que o médico vai auscultar um paciente, quando vai fazer a anamnese... Ele é assistido. Ele é assistido naquele momento ali.
O diagnóstico é feito a nível espiritual e também a nível físico, pelo próprio médico da Terra. Muito bom. Ótimo. Eu acho que foi bastante esclarecedor, né, Vicente? Porque é uma temática muito controvertida. Muito controvertida, exatamente. Tem que se conversar mais vezes sobre o assunto. Sim. E eu agradeço a você. Eu que agradeço, Alexandre. Eu tenho certeza que o nosso amigo telespectador também aprendeu muito, né, apesar de tão pouco tempo. E esse canal estará sempre aberto a você. É um prazer estar aqui com você. Prazer todo meu. Gostaríamos de dizer aos nossos amigos telespectadores que o programa Espírita Nova Era agora vai ser transmitido aos sábados, às 9h30 da manhã. Nós teremos o reprise neste horário, nas terças-feiras, às 7 horas, mas o programa original vai ser no sábado, às 9h30, e eu acho que isso vai ser muito bom, porque aqueles que não puderem assistir hoje terão a oportunidade de assistir no sábado. Nós agradecemos o carinho e a confiança de vocês que permitirem que a nossa proposta pudesse chegar até o seu lar. Bom dia a todos. Muito obrigado.